Olá pessoal, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Hoje mais um dia incrível de gravações e vamos iniciar com um parceiro, um jornalista incrível, Ricardo Muti. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata, mas antes de o Ricardo falar, eu queria agradecer a HPE, HP Enterprise, pela gentileza de sempre de nos ceder seus espaços maravilhosos aqui em Alphaville, a nossa querida Água Prata e também o apoio de sempre da Lifetime. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você para falar, né? E fala, como eu falei que você é um jornalista, me conta um pouquinho como é que foi a sua passagem como jornalista nas grandes emissoras, né? Como Globo, Bandeirantes, TV Cultura, depois retorno para a Globo. Me fala mais ou menos isso, como aconteceu e o tempo que isso aconteceu. Bom, eu me formei em 74, né? Long time. Diria. Um pouquinho, né? Diria. E o meu primeiro emprego em televisão foi na TV Cultura. Foi em 75, fui para a TV Cultura. Depois, em 78, eu fiquei um ano na Folha de São Paulo, entre sair da TV Cultura e para a TV Globo. Aí fui para a Globo, aí fui para a Band, chefiar o jornalismo lá, e depois voltei para a Globo para cuidar da novo formato do SPTV segunda edição. Fiquei lá até 85, com a morte do Tancredo, porque aí tive um piripaque lá, ficar 18 horas na redação não é mole. Imagina. E aí tive um piripaque, aí o Fulvio Piled, que era o meu cardiologista à época, saudoso, querido, lá do HCOR, me disse, precisa mudar de ramo, esse não dá para ti. Aí larguei a televisão e virei produtor independente. E me fala uma coisa, você está com quantos anos? Vou fazer 70. Um garoto, um menino de prata, Daqui jovem por muito tempo. Você tem quantos filhos? Você tem dois. O Felipe e o Gabriel, o Lipe e o Gabi. Os dois cineastas. Cineastas, moram em Los Angeles e já tem, o Lipe já dirigiu 2 longas-metragens, um deles inclusive está na HBO já. Que bacana, eles têm quantos anos? O mais velho tem 40, o mais novo 35. Meninos ainda. E me fala uma coisa, e a paixão por música? Como é que é esse amor que você tem por música, escrever músicas? Não, na verdade, é assim, na época da faculdade, eu sempre gostei de música, né? Só que não dá para viver de música no Brasil, eu não conseguia fazer isso. Mas na faculdade eu brinquei bastante, eu cheguei até a ganhar um festival universitário da canção, na época que o Marcos Pereira promovia o festival, tinha um selo, né, de música popular brasileira. E ganhei um festival lá com uma música chamada Maria Besta Sabida. Você lembra a letra? Lembro, Maria Besta Sabida. Aí. Olha, assim, eu não lembro toda, hein? Não, Maria Besta Sabida, mulher valente, safada, boa de abraço na cama, pau pra qualquer parada. Maria Besta Sabida, besta, mas muito safada. Nossa, que gostoso. Esse é o nosso poeta. Dessas composições, você chegou a pensar em seguir com a carreira musical? Ou... Olha, na verdade, enfim, foi uma experiência muito universitária, vamos dizer assim. Agora, recentemente, eu estou envolvido num projeto com amigos do MPB4, com o Celso Viáfora, que é parceiro do Ivan Lins, e com o Luca Bugarini. Nós vamos lançar um projeto ano que vem que é intergeracional, chamado Canta São Paulo. Bacana. Cuja ideia é juntar a moçada que está fazendo música baseada em São Paulo, inspirada em São Paulo, que fala de São Paulo, com os músicos mais experientes, né? A gente está trabalhando nisso, vamos lançar muito em breve, vai ter rede social. Só a ideia em São Paulo ou Brasil? Como é que é? Não, a ideia é um evento musical em homenagem a São Paulo. Tá. A ideia é ter uma série de shows mensais ao longo do ano que vem, e ter um grande show. O nosso sonho de consumo é fazer um grande show no Engabaú, aberto ao público, juntando as gerações, né? Os antigos e os novos talentos, que, enfim, celebram São Paulo de alguma forma. Legal. Nossa cidade. Vamos lá, vamos acompanhar e prestigiar esse evento. E me fala uma coisa, fora a televisão como jornalista, você também tem a paixão pela música. E o que mais você trabalhou nesses longos anos no mercado de comunicação? Bom, eu quando saí da Globo, montei uma produtora, né? A minha produtora chama-se Humana. É uma produtora de causa, propósito. O foco da produtora é esse, né? Comecei lá atrás produzindo um documentário sobre a Madre Paulina, que hoje é santa, foi já canonizada pelo Vaticano.
me permitiu conhecer a Europa, viajar pela Europa, apresentar o documentário, porque ninguém sabia quem era essa freira, né? Então, apresentei na Itália, em Portugal, na Espanha, para os jornalistas que vinham acompanhar. Isso quando você morou a visita, em Florianópolis? Quando eu morei em Florianópolis. Isso foi nos anos 90. Tá. Né, anos 90. Foi exibido pela antiga TV Manchete, esse documentário, pela Telepati, que é o canal a cabo do Vaticano. E eu sempre me liguei nessas coisas de produção de conteúdo com qualidade, né? Lá eu fiz, por exemplo, 2 séries que eram, provavelmente, está até no Guinness Book uma delas, que é Santa Catarina, um século de história, e Rio Grande do Sul, um século de história. No final dos anos 90, eu reconstituí a história desses 2 estados em programetes. Foi mais de 1.200 programetes em cada estado. Que legal, que eram cara. apresentados, inclusive, por um amigo querido, que é o Tony Ramos. Né? Ramos. O Paulo Goulart apresentava a série do Rio Grande do Sul, o Tony apresentava de Santa Catarina. Bom, e aí eu sempre fui envolvido nisso daí, até mais recentemente, vamos dar um salto aí, porque senão a história fica longa. Eu produzi uma série que foi premiada pelo Prix Jeunesse latino-americano, chamado Trabalhar para Quem?, que é uma série sobre os jovens da comunidade de Heliópolis, aqui de São Paulo, em busca do primeiro emprego. Bacana. E esse ganhou o Prix Jeunesse ibero-americano. Foi Recente, em 2018. Né? Agora, recente. 17 e 18. E depois eu produzi uma série para o canal Zumu, chamado Lubinho. É uma série de animação que dá dicas de cuidados que as crianças têm que ter com verão, praia, poluição. É uma série bem divertida. E agora eu estou produzindo um documentário sobre pessoas com deficiência, que chama-se Vem Comigo. Que bonito. Vem Comigo. Deve estar pronto esse ano para veiculação ano que vem. Vai para emissoras fechadas? Na verdade eu estou negociando se vai ser plataforma de streaming ou se vai ser canal. Né? Esse canal TV fechado ou aberto e tal. Mas a ideia é mostrar um pouco da realidade desse universo que a gente chama de PCD. Né? Bom, mas tudo são flores. Que história é essa que você foi quase preso? Mas antes de ele responder, gente, se inscreva no nosso canal, coloca um sininho lá no YouTube, ou nas nossas redes sociais, se inscreva, compartilhe com a família, com os amigos, ajude aqui o Cuquinho Homens de Prata a crescer na sua audiência e continuar produzindo conteúdos para vocês. Agora me responde, que história é essa de quase preso? Não, Quase você sabe preso, nem foi preso, não tem quase, não tem meio grávida. Não, o que acontece é o seguinte, logo que eu saí da faculdade, eu na FAP, eu fiz FAP, fiz jornalismo lá, fui coordenador do departamento, fui professor. E um dos meus professores lá foi o Vladimir Herzog, que é um jornalista que foi morto aí no DOI-CODE, enfim, um caso da época da ditadura, foi bem marcante. E eu estava pleitando uma bolsa para a França. Eu queria fazer um mestrado, né, na França, e aconteceu que, enfim, ele foi morto e ele era um dos avalistas da minha bolsa, né? Ele dava uma carta de apresentação. E na época eu já trabalhava com ele na TV Cultura, ele era diretor de jornalismo da TV. E aí, enfim, ele foi morto, os amigos foram presos, na época, isso é 75, 76. E aí eu recebi um recado dos meus amigos no enterro do Vlado, de que eu seria preso. Então eu estava lá na carteirinha, não era fichado, eu não era filiado a partido nenhum, eu era um cara que achava que a ditadura não era uma solução para o Brasil. Enfim, a época eu era bem mais jovem, tinha 23 anos. Então, me aconselharam a ir embora do Brasil. Aí, como eu era amigo de algumas pessoas ligadas ao consulado britânico, no enterro dele eu pedi para o vice-cônsul que estava lá, o John Guy, que ficou amigo meu, falei, John, os caras vão me prender. Me tira daqui. Os caras vão me prender. Ele falou, vai segunda-feira no consulado que a gente resolve isso. Eu fui lá, cheguei lá e me entregou uma carta. Quem possa interessar, com carimbo da rainha. Né? Falou, se você for preso, você entrega essa carta, porque a partir de hoje você é convidado da rainha da Inglaterra. Então, a querida, saudosa Elizabeth, que nos deixou recentemente. Ele falou, se você for preso, você entrega essa carta porque você é convidado do governo da Inglaterra. Então, é uma deselegância diplomática, vamos dizer assim. Por sorte, ninguém me prendeu e eu consegui embarcar e fiquei em Londres. Você foi ver a rainha ou não? Foi não. Eu fui a Buckingham, mas não cheguei. Pô, eu fui até o Foreign Office, que foi de me receber. Você devia ser presa por causa disso. Você não foi agradecer a mas olha, eles foram muito gentis, bacana, porque me organizaram lá uma série de estágios, fiquei na BBC, fui para a Southern Television, fui no Serviço de Rádio Brasileiro. Porque eu não era um exilado político convencional, né? Eu fui um exilado voluntário e eles me deram um apoio lá.
Eu tinha tradutora, transporte, e eu morava numa pensão de estudante lá. Claro. Foi uma época divertida, mas eu vou falar, eu detestei Londres naquela época. Quando tinha uma folga, eu ia para Paris visitar a turma com quem eu devia estar estudando lá na Sorbonne. E fala uma coisa agora, nós nos aproximamos, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Antes de mais uma vez, gostaria de agradecer a HP pela gentileza. É um belo estúdio, esse aqui é uma bela instalação, está de parabéns. E uma coisa que nos uniu, né, para a gente nos aproximamos, longevidade. Eu sei que você tem alguns projetos, inclusive você veio com uma camiseta, né? WeBoomers. WeBoomers. Queria que você falasse um pouco desses projetos, que é o objetivo também de transferir esse conhecimento para os homens e mulheres de prata e os mais novos que nos acompanham. Bom, na verdade, eu comecei a pensar nessa história quando eu fiz 50 anos, né? 2002, né? E aí eu descobri que tinham lugares no mundo, né? As chamadas zonas azuis, onde as pessoas viviam mais tempo, né? Eu fui conhecer uma delas, que é na Itália. E aí comecei a pensar isso daí. Falei, puxa, mas que interessante, a gente vai viver mais. O que eu vou fazer daqui para frente? 50, 60? Meus pais morreram muito jovens, eu sou filho único. Então, naturalmente, eu comecei a pensar em como ia ser a minha vida daqui para frente. E aí, deu um clique, em 2015, 2016, eu resolvi voltar para a faculdade, fazer um mestrado em longevidade e comunicação, porque eu queria entender o que era a longevidade, o que significava, o que impactava a longevidade, a inovação, enfim, engenharia genética, computação, inteligência artificial, todas essas coisas que estávamos falando. Eu queria entender um pouco para onde isso ia. Como evoluiu, né? Você tem Exatamente. De 7 anos para cá, nossa. Exatamente. É uma coisa, a gente fala que evoluiu de maneira disruptiva, né? Uma velocidade absurda. Então, aí eu comecei a me dedicar mais fortemente a isso. Aí criei um portal chamado Viver Agora, que tinha a ideia também de ser um programa de televisão, porque esse público ainda é analógico, né? É menos digital, né? Pelo menos a grande massa, né? Nós estamos falando de, sei lá, 35 milhões de pessoas com mais de 60 e 55 milhões de pessoas com mais de 50 que o Brasil tem hoje. É um volume significativo, né? Opa! Gera 1 trilhão e... Cabe alguns países nessa população. Só em Portugal cabe 3 Portugal sobra, né? Com a população sobra. Que a gente tem acima dos 60. Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, que essa população não ia ter oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, porque a gente tinha um país ainda muito jovem, não é a mesma coisa hoje, mas um país ainda muito jovem, e o desemprego ia atingir, beneficiar, de alguma forma, realocar os jovens, e nós íamos ficar fora da cena. Então, eu comecei a pensar e trabalhar, né, nessa coisa de arquitetar ideias e projetos para fomentar o empreendedorismo sênior. Eu me defino assim no LinkedIn, um arquiteto de inovações voltadas para o empreendedorismo sênior, porque eu acho que é isso. A gente tem que empreender, não vai ter emprego para nós. Se nós vamos viver mais 20, 30, eu acho até que vai 40 ter, anos, né? Porque agora estão retomando alguns empregos, existe um movimento, né, de estender um pouquinho a mais. Mas realmente chega uma hora com longevidade, a gente está atingindo, vai para 90 anos em média. Exatamente. Não, e o que acontece é que... empreender. O que acontece, né, é que a gente, com a experiência, a gente acaba ficando caro para um mercado que tem muitos jovens competindo. Então, ainda que alguns consigam se recolocar, a grande maioria não. Então, eu acho que você mesmo no grupo, aqui no Homens de Prata, né, você tem um time, um grupo enorme de pessoas bem-sucedidas nas suas atividades profissionais, empresariais, e que poderiam, que devem estar, né, usando essa competência para se reinventar ou contribuir com inclusive com projetos. Gerando novos empregos para outros. É muito Exatamente. A gente tem 180 pessoas já no nosso grupo e é impressionante esse movimento, não só como empreendedor, mas também como fomentador de possibilidades para as pessoas nessa faixa etária. Exatamente. Então, assim, aí pensando nesse universo, nesse desafio, eu concebi um projeto que eu batizei de Gerasomos, que é, na verdade, um ambiente, uma plataforma, pode ser uma incubadora, para desenvolver inovação e negócios multigeracionais, ou seja, juntar os jovens que dominam as tecnologias com as pessoas mais experientes que dominam, né, determinadas competências que os jovens não dominam. E aí fazer um match e dessa união sair, enfim, inovações ou negócios que possam gerar... Suportado, inclusive, né? Exatamente. Você vê o caso da nossa querida Juliana Ramalho, né? Exato, ela então, ela tem uma plataforma do talento sênior. Que ela
ajuda a chegar nesse estágio. Exatamente, exatamente, porque esse pessoal tem competência, tem experiência e pode ajudar a fazer essa transição, né? Um exemplo disso, estou trazendo aqui o meu merchandising, que é o e-boomers, né? Que é uma das ideias. Fala que eu vou, plim, cobra aí. Cobra aí. Roda o taxímetro aí. Fatura, fatura. Então, eu estava no evento lá do Morris, o Maturi Fest, e aí tinha duas amigas tomando café. A Ana Lemos, que é publicitária e designer, e a Cláudia Reis, que é jornalista, liderava o Empreendedoras Maduras. A gente já gravou com a gente. Então. Aí elas estavam lá, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa, não sei o quê. Papai falou, olha, vocês precisam de alguma ideia? Eu tenho uma que eu não fiz ainda, que é criar uma linha de camisetas com uma temática voltada para um bom humor, uma coisa mais assim divertida, mais de bem com a vida, para esse público, né? A ideia é uma coisa, seria, a denominação seria We-Boomers, né? We-Boomers. É a nossa geração, né? Exatamente. Aí a Ana Lemos pegou, não, vamos fazer e tal. Bom, o resumo da ópera é que ela fez isso aqui já, né? Criou essa marca, ela está produzindo, que é, a frase é isso, minha atitude me representa, né? Porque tem um grupo de mulheres que fez uma linha de camisetas assim, que a minha idade não me define, né? Que é uma coisa feminina e tem essa pegada. A gente queria fazer uma coisa mais positiva. E o futuro? Pois é, né? O futuro, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando me perguntam a idade, fala, você tem 70? Eu falo, não, eu tenho mais 30. Né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu sou jovem há mais tempo. Então, ser jovem é mais, exatamente. Então, eu costumo dizer, como é que eu defino, né, o idoso? Que é o jovem que deu certo, né? O futuro é esse, a gente tem que ser otimista, tem que ser resiliente, entendeu? E não tem que se contentar com o não, né? Porque o não sempre chega primeiro. O sim dá mais trabalho, mas é mais gostoso, é ou não é? Eu já falo o seguinte, não concentre no problema, só na solução. Então, é solução isso aí. te traz alegria. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que levar a vida num astral legal, entendeu? Otimista, tentar incluir as pessoas, fazer o bem. Isso é uma coisa que ajuda. Eu, por exemplo, fui um sortudo, passei a pandemia toda, tomei as 3 doses e tal, mas não fui atingido, né, pelo vírus. Então agora, para encerrar, uma mensagem legal aqui para os nossos amigos Homens de Prata. Bom, eu estou muito feliz aqui em poder participar do Homens de Prata, convite do Cuca, porque eu acho que essa comunidade é uma comunidade muito inspiradora, né? Eu acho que é uma comunidade que reúne pessoas, que trazem ideias, aqui agora homens e mulheres de prata, né? Que trazem ideias, que trazem motivação, para a gente continuar se reinventando, continuar contribuindo com a nossa experiência, para que outras pessoas embarquem na ideia, né? Embarquem num projeto, embarquem num empreendimento, né? Embarquem num trabalho conjunto mesmo, intergeracional, trocando ideias. Eu costumo dizer o seguinte, que se a gente conseguir construir uma base, né, de relacionamento juntos e misturados, seremos todos muito mais felizes. É isso aí. Muito obrigado, Cuca, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço por só enriquecer. Um cara cheio de vigor, né? Pensando nos encontros de gerações e dando oportunidade para todo mundo. Ricardo, antes de terminar, então, você receba da nossa querida Água Prata, as tônicas pratas. Isso aqui para o meu Campari vai ser... Isso. Agora Campari, me nota Campari. Ó, o povo aqui bebe Campari. E também uma necessária. Falou, obrigado. Para você levar seu gin ou Valeu, querido. Tá bom? Muito obrigado. Gente, é isso aí. Foi um prazer incrível receber Ricardo Muti. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, ajudar o Cuquinha para ver mais ter um pouquinho de audiência, tá? Ele merece. E então, mais uma vez agradecer a HPE, HP Enterprise, na sua sede aqui em Alphaville, maravilhosa, que nos atende sempre com muito carinho e com atenção. A todos, um forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor.